Como mulher mãe de 5 filhos, eu vou ser avó tão jovem. Estou muito feliz. Mas muito conhece a Prudence sempre com alegria, mas não sabe o que ela passa. Depois da minha separação, até hoje, eu estou recebendo muita crítica, muitas pedras, muita rejeição, alguns. Ninguém sabia o que ela passava, o que eu passava. O que me deu força para poder ser essa Prudence hoje? Já no início, era meu sonho fazer esse trabalho social. Desde minha juventude eu gostava de poder ajudar o meu próximo. Mas o que me deixou mais forte ainda? Quando eu me vi sozinha, com meus 5 filhos, o mundo falou que ia sofrer. Ninguém ia me querer, ia ser rejeitada. Mas olhei por cima, eu falei por Deus, o que eu vou fazer para sustentar essa família grande? Ninguém me aceita nas empresas. Por ser mulher, por ser mãe, por ser refugiada, talvez por ser mulher negra. Aí eu pensei, nem pensei muito. Uma coisa falou em mim, eu te dei a sabedoria e a inteligência. Eu percebi logo, foi Deus. Aí eu peguei a minha tristeza, que foi sempre chamada de mãe de 5, uma mulher abandonada, separada. Eu peguei essa dor, coloquei na alegria, me apresentando sempre, dizendo que eu sou mãe de 5 filhos, com um sorriso no rosto, com muito orgulho, dizendo que eu vou ser avó. Aí eu comecei a colocar minha história de vida, da forma que eu saí do meu país, o pouquinho que eu tinha atrás, eu deixei a minha família, os meus sonhos. Quando eu fui eleita Miss, o projeto, tudo deixei para trás. Atravessei o rio perigoso do Congo para Angola, junto com a minha filha mais velha. Entrando nas fronteiras, me lembro muito bem, nas florestas, perigoso à noite, atravessando 2 dias. Chegando no capital do país, e um dia me apaixonei por esse país lindo, o Brasil, através da televisão, as novelas. E hoje me encontro aqui. Aí eu peguei essa história, comecei a praticar, dando palestra, explicando às pessoas, empoderar, mostrar que nunca pode existir. Ainda viva, você sonhar e acredita que tudo vai mudar. Aí eu pensei outra forma, como é que eu vou fazer além da palestra? Falei, vou levar a cultura do meu país, ensinando o povo brasileiro como é que é a África, não só a tristeza, a guerra, a fome, que a mídia tanto deflama a África. Aí eu mostrei a alegria, eu sei que muito mostra. Eu falei, isso vai ser a forma de me sobreviver. Comecei a ensinar como amarrar turbante, a dança congolesa, com tudo que a gente passa, que seja há mais de 20 anos, uma guerra que o meu país passa na leste do Congo, onde as mulheres estão sendo usadas como arma de guerra. Além disso, o povo congolês é um povo alegre. Eu sou convidada para lá, para cá, ensinando como é que se cozinha comida congolesa. Aí virou a forma como sustentar essa família grande que eu tenho, que eu carrego com orgulho. Por isso a minha mensagem para passar para as outras mulheres como eu, que nesse momento, que passa nessa situação, e talvez não há oportunidade, e talvez que reclama da vida, que não desistir, tem que ter coragem, garra, fé, acreditar. E ainda estou sonhando mais alto.
que eu vou conseguir sim. O meu sonho de ter minha casa grande, vendo meus filhos correndo para lá, para cá, e levando meus filhos no shopping como que quiser. Eu sonho, porque eu tenho vida que vai chegar. Eu estou muito feliz conquistando meu espaço aqui. Muito feliz. Teve um momento que eu até pensava sair do país, querendo me migrar num outro lugar, mas eu percebi, é aqui que Deus está fazendo coisa para mim. Mulher, não desista. Sei que não é fácil. Nunca baixa a cabeça. Não sei o que vou dizer. Estou muito feliz porque estou pensando em mim mesmo. Eu não gosto de dizer, por isso que eu falo muito, sabe, prudência, sorri muito. Desde que eu me separei, isso que fez para mim poder correr atrás. O pai dos meus filhos falou que não vou conseguir. Eu vi que ele chegou na minha vida só querendo destruir. Eu não fico chateada por ter bastante filhos, mas eu não, a minha raiva poder dar esses filhos para uma pessoa que nunca me valorizou. E eu, o lado de sentimento, eu fico com dúvida, eu fico com medo. Ser muito jovem, com muitos filhos, talvez você se relacione com alguém, você está com medo, será que ele vai ficar com você? Porque você é mãe, não sou de um, mas de 5. Você tem que pensar muito, superar. Talvez a pessoa pode pensar que você vai pegar sua carga, vai deixar para ele. Aí minha perna está para frente, outra para trás. Aí você volta para casa pequena, você vê seus filhos dormindo muito apertados na cama. Aí você olha, dando força para eles, dizendo, filhos, esse é o tempo, vai passar. Eu não gosto de chorar na frente deles, eu sempre dou força para eles. Eu falo, mamãe, vai conseguir, vamos sair dessa. Talvez eu saio, eu vejo as crianças dos outros no shopping, passeando com os pais, mas meus filhos não têm essa oportunidade por enquanto. Aí meu coração dói, mas eu finjo com um sorriso sempre no rosto, porque não quero entrar em depressão. Quase tinha começado. Eu sempre ligava amigas próximas para poder conversar, para me dar força. Uma vez eu decidi voltar atrás, pedir perdão para o pai dos meus filhos. Ele recusou. Aí eu decidi, não vou fazer mais isso. Eu não vou viver uma vida só para criar meus filhos. Eu quero viver, ser feliz, com ele ou sem ele. Muitas não sabem, mas me julgam. Fico triste quando vejo até algumas mulheres me julgando. Vizinha me atacando água no copo, água suja, para poder defender meus filhos. Porque ele é casado, eu não sou. Me chamando de mulher solteira. Me chamando de puta. Todos os nomes, estou ouvindo. Alguns me chamam de uma mulher dançarina. Me zoa, mas eu fecho meus olhos, meu ouvido, eu vou para frente, porque eu sei que não estou fazendo nada de errado, não estou roubando, mas eu estou procurando o pão para meus filhos, acreditando que vou vencer. Aí eu pensei fazer esse trabalho para empoderar as outras, para dar força, passar força para as outras mulheres que talvez passam nessa situação, que não tem voz, que não tem oportunidade de estar onde eu estou, e acreditar que um dia vai dar certo.
E não desistir, sabendo que Deus está vivo. Ele nunca deixa seus filhos. Eu tenho fé que tudo vai mudar. E vai mudar para vocês também.